Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão 31 de julho de 2022 teremos 10 palpites, mais um dia de grade cheia com jogos bem interessantes, com partidas na Bélgica, na Suécia, Noruega e também no nosso campeonato brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Genk e Standard Liège. O jogo válido pela primeirona belga que vai para a sua segunda rodada, onde a gente tem o Standard Liège em 12º com 1 ponto, porque empatou no seu primeiro jogo 2-2, e o Genk que perdeu na estreia para o Bruges em 14º com 0 pontos até o momento. Jogo do campeonato belga, jogo para gols, até porque também o Genk nos últimos 5 confrontos em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Standard Liège nos últimos 5 jogos, também em 3 partidas tivemos a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos a presença do ambas marcam no placar, ou seja, Genk e Standard Liège marcaram e sofreram gols no mesmo jogo. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam, a odd está na casa de 1,75, a cotação é excelente e já tem muito, mas muito valor, porque a gente está falando de um Standard Liège que começou empatando a competição por 2-2 e um Genk que, apesar de ter perdido para o Bruges, fez 2 gols, mas acabou tomando 3, ou seja, são equipes que têm essa característica de fazer muitos gols e tomar muitos gols. O Genk nos seus jogos preparatórios teve isso muito evidente e o Standard Liège também não ficou muito diferente. É característica dessas equipes, são equipes que atacam e no atacar elas dão muito espaços para os adversários também contra-atacar. Então fica um jogo interessante, fica um jogo muito ideal para gols e de duas equipes muito boas. O cenário belga eu acredito que não deve ser diferente. Então ambas marcam, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Elfsborg e Häcken, jogo da primeirona sueca, que a gente tem o Häcken em segundo lugar com 31 pontos a um jogo a menos do líder, podendo reassumir a liderança, e o Elfsborg ali em 10º com 20 pontos, um pouco mais preocupado com a parte de baixo da tabela do que sonhando ali com a parte de cima. Mas ainda assim um jogo que deve ser um jogo para gols, até porque o Elfsborg nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols também no mesmo jogo. E o Häcken nos últimos 5 confrontos, aí são todos os jogos do vice-líder, do atual vice-líder da competição, com a equipe marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um deles não tivemos a presença do ambas marcam no placar, mas em todos os outros jogos sempre Häcken e Elfsborg marcaram gols quando se enfrentaram, isso as duas equipes. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam, a odd está na casa de 1,50, já está uma cotação bem interessante para um Häcken, vice-líder da competição, que perdeu o último jogo justamente para o atual líder Judengarden e que enfrenta o Elfsborg que está ali praticamente não, muito meio de tabela, a 9 pontos da zona do rebaixamento e a 11 do AIK, que é o primeiro time ali na faixa de competições europeias. Então é um time muito meio de tabela que vem de 4 derrotas seguidas, ou seja, a equipe vem tomando muitos gols, mas também vem deixando os seus golzinhos, onde nessas 4 derrotas em 2, a equipe sempre também deixou o seu gol. E o Häcken, que nos últimos 5 jogos sempre marcou gols e também tomou gols, vem de uma derrota dentro de casa. Então vai precisar buscar os pontos fora de casa contra uma equipe que está mais baixo na tabela, que não vence há 4 jogos, são 4 derrotas seguidas, mas não vence também há 5 confrontos. Então um jogo de sérias possibilidades, onde o Häcken vem tomando muitos gols, joga fora de casa e o Elfsborg precisa ganhar para voltar aos trilhos da vitória e começar a sonhar com coisas maiores e não apenas com a parte de baixo da tabela. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Hammarby e Värnamo,
Outro jogo dessa primeirona sueca que a gente tem o Hammarby em quarto com 30 pontos e o Värnamo ali em 13º com 13 pontos. Equipes completamente com objetivos opostos nesse momento, mas que ainda assim a gente deve ter o Hammarby com certo favoritismo, até porque a equipe da casa nos últimos 5 confrontos da equipe são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota para o atual líder da competição. Já o Värnamo nos últimos 5 confrontos a equipe não teve nenhuma vitória, são 4 derrotas e 1 empate. E quando a gente olha para o Hammarby jogando dentro de casa, a equipe mantém um bom retrospecto com 3 vitórias e 2 empates, um com Copa ali com o Malmö que acabou sendo eliminado. Já o Värnamo quando joga fora de casa tem 4 derrotas seguidas, vinha de uma vitória sobre o Helsingborg, mas depois disso foi 4 derrotas seguidas. Então, pelo momento do Hammarby e pelo momento do Värnamo e pelas suas posições na tabela de classificação, o Hammarby, claro, tem um certo favoritismo para esse jogo. Por isso, nosso palpite vai ser um handicap asiático -1 no Hammarby, e significa que, caso a equipe vença por um placar mínimo de 1-0, 2-1, 3-2, a gente não perde, mas a gente também não ganha. A gente perde em caso de empate ou vitória do Värnamo, e a gente ganha cheio em caso de uma vitória de 2-0, 3-1 ou mais gols da equipe do Hammarby. Mas a gente tem que olhar que a equipe mandante está em quarto lugar, a 1 ponto do AIK e do Häcken, que são as duas equipes que estão ali na sua frente, e lembrando que a equipe também tem um jogo a menos do que o AIK, então pode vencer e assumir uma vaga ali na faixa que dá uma vaga nas próximas competições europeias da temporada que vem. Já o Värnamo briga diretamente na zona do rebaixamento, joga fora de casa, não vence há 4 jogos fora dos seus domínios e está a 2 pontos da zona do rebaixamento, já tem 25 gols marcados e apenas 14 sofridos, e pega um dos melhores ataques da competição com 30 gols marcados e apenas 11 sofridos. Então o favoritismo é muito grande da equipe mandante, por isso handicap asiático -1, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Molde e Strømsgodset, jogo da Eliteserien primeirona norueguesa, que a gente tem o Molde em primeiro com 36 pontos, nada de surpresa, e o Strømsgodset ali em sexto com 22 pontos, fazendo uma boa campanha nessa temporada norueguesa. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que o Molde deve ter um certo favoritismo, até porque a equipe já assumiu a ponta da competição, uma coisa que é normal, mas nas últimas temporadas vem tendo muitas dificuldades com o Bodo, mas nessa temporada a equipe tem 5 vitórias seguidas. A equipe vem muito bem, vem classificada ali em competições internacionais, e o Strømsgodset não vence há 3 partidas, são 2 empates e 1 derrota, e quando olhamos para os últimos 5 jogos são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E quando a gente olha para o Molde como mandante, a equipe mantém um bom retrospecto, sendo 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 confrontos, e o Strøm fora de casa tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Ou seja, o Molde já tem um certo favoritismo quando tá jogando dentro de casa. Mas quando a gente olha para o confronto entre essas duas equipes, com o Molde sendo o mandante, dos últimos 5 jogos são 5 vitórias do Molde. Ou seja, o Molde ganhou todos os últimos jogos contra o Strømsgodset dentro de casa. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, e vai ser no handicap asiático -1. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito interessante para um líder com 32 gols marcados e apenas 15 sofridos, contra um Strøm que já tem mais gols sofridos do que marcados, sofreu 22, marcou 21. Mostra que a equipe, apesar de fazer uma boa temporada, vem tomando muitos gols, e contra o líder da competição, na casa do adversário, vindo de 5 vitórias seguidas em competições internacionais, em campeonato nacional, eu acredito que o Molde é sim favorito para esse jogo, deve fazer um resultado positivo, até porque hoje está a 5 pontos do seu atual concorrente direto, que é o Bodo, e jogando dentro de casa tem que pontuar, tem que fazer os 3 pontos para, quem sabe, buscar mais uma taça do campeonato norueguês. Por isso, handicap asiático -1, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Asani e Songdal, jogo da Obos Liga em segunda divisão norueguesa, que a gente tem o Songdal em quinto com 28 pontos e o Asani em 12º com 17 pontos. Competição extremamente over e duas equipes que vêm correspondendo bem a isso, até porque o Asani nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Songdal nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais nas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50. Uma cotação para muitos baixa, mas uma cotação que faz justo, porque a gente está falando de um campeonato extremamente over. O Songdal tem 32 gols marcados e 26 sofridos, marca muitos gols e toma muitos gols, assim como o Asani, que tem 20 gols marcados e incríveis 36 gols sofridos. Uma das piores defesas da competição, não está na zona de rebaixamento, muito longe disso, até porque as 3 últimas equipes estão fazendo um campeonato muito ruim, mas é uma equipe que toma muitos gols, e isso é muito interessante para a nossa entrada, até porque o Asani vem de uma sonora derrota de 6-0 na última rodada, mas em outras partidas a equipe sempre tinha também jogos muito movimentados, assim como o Songdal, que vem de uma boa vitória sobre o Stabæk por 4-3, que mostra que são duas equipes que vêm também para esse jogo com essa cara de gols, com essa perspectiva. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Grorud e Kafun Oslo, outro jogo dessa segundona norueguesa, que a gente tem o Kafun Oslo ali em oitavo com 25 pontos e o Grorud ali em 15º, penúltimo colocado com 6 pontos. Equipes em momentos completamente diferentes, mas que também deve ter um jogo para gols, até porque o Grorud nos últimos 5 confrontos, em 4 jogos, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Kafun Oslo nos últimos 5 jogos, também em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, também em 4 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais nas partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58, uma cotação mais interessante, mas que também tem muito valor, porque a gente está falando de um Asani ali em oitavo, sonhando com playoffs dessa segundona que pode dar acesso à primeirona, tendo 28 gols marcados e 26 sofridos, uma média muito alta, tanto de marcados como de sofridos, mas que enfrenta um Grorud, uma equipe que vem fazendo um campeonato muito ruim, que tem tudo para ser rebaixado e que em 16 jogos fez apenas 6 pontos. Tomou 36 gols, um dos piores ataques da competição junto com os outros times da zona do rebaixamento, e marcou apenas 18 gols até o momento. Ou seja, o Kafun Oslo chega com um ligeiro favoritismo, mas o Grorud, por jogar dentro de casa, pode virar a chavinha, mesmo a equipe vindo de 5 derrotas seguidas. Mas isso é interessante na questão do mercado de gols, porque se são 5 derrotas, a equipe vem tomando muitos gols, o que vem acontecendo nas últimas partidas, e o Kafun Oslo, que precisa vencer, até porque não vence há 3 partidas, precisa vencer para voltar aqui a sonhar plausivelmente com playoffs, pode ser interessante o mercado de gols, até porque a equipe está apenas a 2 pontos do Midtjylland, mas não vence há 3 confrontos e agora tem uma série de uma oportunidade de vencer uma equipe da zona de rebaixamento que está praticamente rebaixada nessa temporada. Por isso eu espero um jogo bem movimentado e com tendência no mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Stabæk e Sked, outro jogo dessa Obos Liga In, que a gente tem o Stabæk em quarto com 28 pontos e Sked ali em 14º com 7 pontos. Outro jogo que eu vejo com a altíssima tendência de gols, até porque o Stabæk nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, jogos muito movimentados, com no mínimo 4 gols em cada um deles. Já o Sked nos seus últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos as 5 partidas com no mínimo 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas um jogo dos últimos 5, a gente não teve no mínimo 3 gols ou mais. Em todos os outros 4, essa perspectiva sempre foi muito plausível. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,45, considerada por muitos muito baixa para esse mercado do over 2,5, mas a gente está falando de um Stabæk
time que está ali nos playoffs com 28 pontos, a 3 pontos do Rahen, equipe que hoje estaria subindo diretamente à primeirona norueguesa, sendo também que o Stabæk já marcou 28 gols e sofreu 15, e enfrenta um Grorud, um Sked, na verdade, que tem 36 gols sofridos e marcou 20. Está na zona do rebaixamento desde que começou essa temporada da segundona norueguesa, não consegue apresentar um bom futebol, está a 9 pontos do primeiro time fora da zona e tem tudo também para brigar ali e ser rebaixado nessa temporada. Então o Stabæk jogando dentro de casa contra uma equipe que não vem fazendo uma boa temporada, que vem tomando muitos gols em todos os seus últimos 5 jogos, sempre teve 3 gols ou mais, a tendência para esse jogo não tem como não ser outra senão o mercado de gols, até porque também o Stabæk vem muito bem no mercado de gols, onde nos últimos 5 jogos teve 2 4-2, 1 4-3, 2-2, 1-1, ou seja, é jogo para gols e é mercado da Noruega, então a tendência é maior ainda. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Eupen e Clube Bruges, jogão ali da Liga Jupiler, jogo lá na Bélgica, que a gente tem o Bruges em sexto lugar com 3 pontos depois da vitória na estreia, e o Eupen em 15º, que perdeu na estreia por 3-1. Outro jogo que eu vejo com a boa tendência de gols, até porque o Eupen nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Já o Bruges nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, quando a partida não acabou 0-0, que foi em apenas uma oportunidade, nos outros 4 duelos sempre tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai sendo mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,53, uma cotação já começando a ficar interessante e que faz muito jus, porque a gente tem um Bruges que já começou a temporada ganhando de 3-2 do Genk numa virada, e um Eupen que começou perdendo de 3-1, ou seja, já começou as duas equipes em cada um de seus jogos tendo no mínimo 4 gols em cada uma delas, e é a característica do campeonato belga, não é uma coisa estranha, tanto que a pré-temporada dessas equipes também foi muito recheada de gols. O Eupen teve 3 jogos de 4-1 e o Bruges teve 2 partidas de 4-2 e uma de 2-1, ou seja, é tendência, é característica da Bélgica. Então essa cotação um pouco mais baixa é muito justificável, até porque também a gente tem o Bruges, um campeão ali atual campeão belga, que faz jogos muito fortes, que faz jogos de muitos gols, como foi no primeiro jogo dessa temporada, onde venceu de virada o Genk por 3-2 dentro de casa. Por isso, para esse jogo eu também espero um jogo muito movimentado, porque a gente tem duas equipes goleadoras, tanto para fazer como para tomar gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Young Boys e Grasshoppers, jogo lá na Suíça, Superliga, terceira rodada do Campeonato Suíço, que a gente tem o Young Boys em primeiro com 2 vitórias em 2 partidas, 6 pontos, e o Grasshoppers, que jogou apenas um jogo e também venceu a sua partida. Jogo na Suíça, jogo para gols, Young Boys em campo, maior ainda a tendência. Até porque também a equipe mandante, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Grasshoppers, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45, mas faz jus àquele jogo do Stabæk, até porque a gente está falando de duas equipes muito fortes, principalmente o Young Boys, que em 2 jogos já fez 7 gols e não tomou nenhum, e que pega o Grasshoppers, que na sua única partida até agora nesse campeonato suíço venceu por 2-1. Ou seja, são duas equipes que vêm para o jogo, são duas equipes que vêm para vencer. Principalmente o Young Boys, uma equipe muito forte, classificada em competição internacional, que começou ganhando do atual campeão Zurich por 4-0 e venceu o Sion na última rodada por 3-0 fora de casa. Ou seja, a equipe começou bem no campeonato nacional e está classificada em campeonato internacional. É uma equipe muito forte na Suíça, enfrentando um Grasshoppers, que fez uma campanha bem mediana na temporada passada, mas que começou muito bem nessa temporada. Eu acredito que a perspectiva
para as duas equipes é de gols, é de jogo muito movimentado, principalmente para o Young Boys, que vem com a moral muito elevada nesse começo de temporada suíça. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, a Atlético Paranaense e São Paulo, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Atlético Paranaense em quinto com 31 pontos e o São Paulo ali em décimo com 26 pontos. Duas equipes ali na parte alta da tabela e que vem fazendo campanhas bem interessantes também em competições internacionais, mas que para esse jogo devem ter uma perspectiva também de gols. Até porque o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o São Paulo nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, uma cotação muito interessante para esse mercado do over 1,5. E a gente está falando de um Atlético Paranaense que vem fazendo uma excelente campanha no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileiro são 24 gols marcados e 20 sofridos, e pega o São Paulo que tem 28 gols marcados e 24 sofridos. Mas aqui a gente tem que ponderar um detalhe. O Atlético Paranaense está com foco no jogo da volta em Curitiba também, contra o Flamengo pela Copa do Brasil, mas o São Paulo também está de olho no jogo da volta contra o América Mineiro pela mesma Copa do Brasil, só que em Belo Horizonte. Ou seja, são equipes que podem vir com times alternativos, times modificados, e o que pode favorecer mais ainda o nosso mercado de gols, até porque são jogadores que vêm para mostrar resultado, para mostrar o seu futebol, para quem sabe conseguir alguma vaguinha nesses jogos decisivos válidos pela Copa do Brasil, tanto para o Atlético Paranaense quanto para o São Paulo, que tem uma ligeira vantagem sobre o América Mineiro, porque venceu o seu primeiro jogo por 1-0. Então um jogo que pode vir com as duas equipes mistas, as duas equipes titulares, mas ainda assim, dependendo da hipótese de ambos os lados, eu acredito que o mercado de gols deve ter uma prevalência, até porque a gente está falando de um Atlético Paranaense com boa média de gols e de um São Paulo também com boa média de gols nesse Campeonato Brasileiro. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para Atlético Paranaense e São Paulo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!